Você está no Conversa de Pai, um podcast que traz temas descomplicados, diretos, para ajudar você na educação dos seus filhos. Uma educação mais conectada, mais empática, mais respeitosa. Estamos no 7º episódio. E esse episódio, gente, ele foi gravado num fuso horário de 15 horas na Oceania, em Fiji. Fala se não é diferente esse episódio. Bom, para hoje temos aqui um convidado especial. Ele é publicitário, é formado em marketing, hoje é executivo de vendas de uma grande multinacional, conquistou muitos prêmios, inclusive, recentemente, mas o principal trabalho dele na vida dele é ser pai. Estou aqui com Rafael Gonçalves. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente hoje. E aí, tá curtindo? Muito. Obrigado, Rodrigo, primeiro pelo convite. É super importante a gente poder transmitir, né, essa mensagem, né, do que a gente vivencia todos os dias com os nossos filhos. Estamos muito longe, né, há 15 horas, né, de diferença dos nossos filhos, mas acredito que esse momento aqui é importante até para a gente construir algumas mensagens, né, até para a nossa vida perante aquilo que a gente vive com eles. Perfeito. O Rafael, gente, ele é um ouvinte, ele viu todos os podcasts, e ele sempre manda pra mim, pô, tô ouvindo, cara, me ajudou em tal coisa. E pra mim é muito especial ter você aqui hoje, porque você sai dessa posição de estar ouvindo e agora entra numa posição de falar um pouco da sua experiência, tudo aquilo que você está vivenciando. Eu já quero entrar, eu fiz uma cola num papel aqui, um papel de Fiji, uma caneta de Fiji, pra gente guiar aqui o nosso bate-papo hoje e fazer com que ele tenha aí um conteúdo bem legal pra você que está assistindo e ouvindo. Bom, vamos lá então. Deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui pra você, Rafa. Vamos lá. Cara, como que é pra você estar aqui em Fiji, num lugar desse maravilhoso, paradisíaco, experiência incrível, mas o seu filho, o Mário, não tá aqui? Conta pra gente como que é essa sensação pra você. Olha, é um mix de sentimentos. Desde o momento que eu soube, né, sobre essa viagem, já faz um bom tempo, inclusive, que a gente já tem essa data já comunicada. Eu confesso que foi complexo, né, porque tanto eu quanto a Gisele, nós sempre viajamos com o Mário, né, então sempre ele esteve junto com a gente em todos os lugares que a gente acabou conhecendo, e quando eu soube que ele não poderia vir com a gente, foi um trabalho que eu tive que repensar. Eu falei, olha, vai ser a primeira vez que o Mário não estará com a gente. Como que eu vou lidar com esse momento? Como que eu vou conseguir realmente aproveitar, né, tudo que, obviamente, esse lugar fantástico aqui tem, sem estar com ele. Mas, por outro lado, também eu vejo que eu e a Gisele precisávamos, né, de ter um tempo, né, do casal. Isso nós nunca fizemos, então o próprio Mário também, ele nunca dormiu, né, em nenhuma noite sem nós. Então, acho que é um momento realmente, tanto dele quanto nosso, né, de aproveitar essa situação, né, para a gente conseguir quebrar um pouco esses paradigmas, né, que ele poderia, ficando com a minha mãe, distante dos pais, a gente conseguir, lógico, né, aproveitar ele no momento dele e nós também aproveitarmos toda essa oportunidade, né, que a gente teve de estar aqui em Fiji. Legal, Rafa. Mas, cara, como que você está lidando com isso? Aqui dentro. Tá. Como que você está fazendo? O que você está fazendo? Que você pode ajudar os pais que precisam fazer uma viagem dessa, Sim. ou viajam a trabalho, eu sei que você também viaja bastante a trabalho. Sim. Conta pra gente, o que você está fazendo aqui, dentro do seu sentimento interno? Bom, pessoal, eu tenho controlado bastante isso, né, eu acho que, como é a primeira vez, né, essa primeira oportunidade que eu realmente não estou com meu filho, eu acredito que eu tenho feito, né, uma programação para justamente curtir o meu momento com a minha esposa, né, então acho que isso é super importante. Né, eu acho que todos os casais, eles precisam realmente ter um momento para os casais, né, lógico que a família em si é super importante, todos estarem conectados, mas como eu nunca tive essa experiência, eu precisava, né, de alguma forma ter, mesmo que forma indireta, né, isso aqui foi não uma imposição, mas, e lógico, né, uma viagem que infelizmente os filhos não poderiam estar junto conosco, mas eu vejo que nós precisamos, né, ter essa desconexão familiar, mas que ao mesmo tempo, né, junto com a Gisele, a gente está aproveitando momentos realmente que nós não teríamos, né, se tivessem com ele. Perfeito, cara. Acho que você deu aqui a mensagem principal. É curtir o momento. Exato. Estamos aproveitar, aqui, né? Olhar o aqui e agora, mesmo entendendo que os nossos filhos não estejam, né, conosco. Eu também estou com as meninas lá no Brasil e eu e a Márcia estamos aqui.
mas nós entendemos que curtir esse momento e aproveitar cada oportunidade para que a gente possa conhecer, se conectar com nossa companheira, tem sido uma grande experiência. Eu acho que isso ajuda a controlar essa nossa ansiedade de não estar com os nossos filhos aí no mesmo momento. Demais. E, cara, como que você está fazendo para se conectar com o Mário? Você está fazendo videochamada? Você fez algum tipo de alguma coisa em casa? Conta pra gente. Bom, nós fizemos uma programação, né, para justamente conectar mesmo nessa distância longa que nós estamos, né. Primeiro no Brasil a gente definiu que nós faríamos, né, no começo do ano nós tivemos uma viagem, né, para os Estados Unidos, foi a primeira vez que o Mário foi, né, para Orlando, curtir a Disney e nós tiramos várias fotos, então foi uma viagem inesquecível para ele, lógico, para nós, né, e nós fizemos, né, um calendário onde nós tiramos, né, as principais fotos, que inclusive ele escolheu, e aí a cada dia, né, nós ficaremos aqui uma semana, né, então a cada dia ele ganhava uma foto com uma mensagem, né, tanto minha quanto da Gisele. Então cada dia era uma mensagem da Gisele, né, e uma mensagem minha, para justamente a gente manter essa conexão mesmo à distância. E, bom, falando agora de programação de falar com ele, eu coloquei alarmes, tá, então a gente já sabe já a rotina, né, que nós vivenciamos, né, no dia a dia, e através disso, óbvio, a programação de horários, então eu fiz um alarme para ligar para ele assim que ele acordasse, né, porque a gente tem essa conexão desde o momento que ele acorda, né, então a gente sempre está junto, se beija, conversa. No momento antes de ele ir para a escola, né, a gente acaba conversando, né, desejando, né, tudo de melhor para ele aproveitar, né, o dia dele no colégio, e antes de dormir, né? Então a gente faz essas ligações justamente para manter pelo menos uma rotina de comunicação, né? Dele se sentir ainda, mesmo à distância, ele se sentir à vontade que a gente está mantendo, né, todos os horários do que a gente faz no dia a dia. Não, e deixa eu fazer uma pergunta, você não falou aqui. Que horas que você acorda? Porque eu sei, tá, quais são os horários. Aí ele me falou, eu falei, uau, que horas você acorda quais são as horas aqui local de Fiji Sim. Que você tem que se programar para ligar pro Mário? Bom, às 3 da manhã, né, é o horário que, é exatamente o horário. Na verdade, eu começo às 10 da manhã, que é o horário que ele acorda, né, aqui de Fiji. E aí depois, né, o momento que ele tá indo pra escola, eu tenho o horário das 3 da manhã daqui, que é o momento que eu coloco esses alarmes para eu poder acordar e ter esse momento, né, de ligação com ele e falar com ele, né, tudo aquilo que ele realmente precisa ouvir, né, tanto de mim quanto da Gisele. Porque assim, quando você faz isso, demonstra o quanto você está preocupado em ter essa conexão com o seu filho. Sim. E eu tenho certeza que ele vai sentir que ele é amado e desejado, mesmo estando a 12 mil quilômetros de distância. Sim. 15 horas de fuso horário. Porque no final é isso que os nossos filhos querem. Nossos filhos, eles querem se sentir amados, querem se sentir cuidados, querem se sentir amparados. Como todos nós, na verdade, né? Mas os nossos filhos, eles não têm esse nível de falar, poxa, meu pai está viajando, passeando e eu estou aqui. Como é que é essa sensação, esse sentimento para ele? Então, quando você faz esse tipo de movimento, você está falando, eu estou pensando em você. Sim. Eu não estou com você, nós falamos muito isso para Ana. Nós não estaremos juntos fisicamente, mas nós estaremos conectados pelo coração. Perfeito. E aí nós fizemos várias coisas, também até fiz um Reels recentemente, que nós escrevemos 8 cartas para as meninas, colocamos nos envelopes, que inclusive, gente, foi uma dica dele, tá? Ele que falou. Eu falei, isso aí nós ouvimos, até curioso, Rodrigo, porque quando a gente começou a pesquisar, né, como que a gente poderia conectar, né, numa distância tão grande e horários totalmente distintos. E aí eu conversando com o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, a gente precisa manter alguma forma que a gente conecte, mesmo à distância, que a criança consiga entender exatamente aquilo que nós faríamos se estivéssemos próximos dele. Perfeito. Então isso a gente acabou também fazendo, né? Então foi super importante. Não, e é isso, é uma história, é perguntando sobre o dia. Nós também ligamos para as meninas todos os dias. O único dia que nós não conseguimos falar foi o dia que nós chegamos aqui, porque tivemos um voo. As meninas têm um horário um pouco diferente, né, do caso do Mário, mas a gente acabou não conseguindo ligar para elas, a gente ficou assim arrasado no dia seguinte, que nós não tínhamos conseguido. Então para nós é importante esse momento, Sim. Tanto quanto para eles. Perfeito. Porque para nós também nós queremos ver como eles estão. Exatamente. Então ótimo, gostei do seu ponto. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Sim. Você falou um pouco de sentimentos no começo. Sim. Como que esses sentimentos eles se confundem com aquilo que você tem como as memórias que você teve com seu pai, com a sua mãe, quando seu pai não estava perto, quando ele viajava,
ou a sua mãe também não estava perto? Como que isso se confunde nesse seu momento agora com o Mário? Por que eu falo assim, quando eu falo se confunde, eu estou comentando o seguinte, você tem uma sensação aqui de pai para o filho. Sim. Mas como era o Rafael filho com o seu pai? Porque eu sei que você já falou que seu pai viajava bastante, você inclusive viajava algumas vezes com ele. Isso. Mas como é que era esse sentimento e como isso, às vezes você fala, cara, tá acontecendo isso também aqui junto com o Mário, eu tô sentindo, estou vendo isso acontecer. Sim. Fala um pouco pra gente. Bom, desde muito cedo, né, meu pai sempre viajou muito, né, então, de alguma forma, né, a gente acabava, né, em grande parte dessas viagens, estarmos juntos, né, então, dificilmente a gente não conseguia ter esse momento, assim, de desconexão, né, ele estando numa distância, né, e até porque, há muitos anos atrás, a gente não tinha toda essa facilidade, né, que nós temos hoje, celular, enfim, toda essa tecnologia. Então, assim, quando existia, né, obviamente essa questão aí de ele estar distante, a gente não conseguir se comunicar, a gente escrevia, por incrível que pareça, escrevia mensagens. E meu pai, carta, né, isso eu tô falando quando eu tinha aproximadamente, acho que uns 10, 11 anos. E aí eu escrevia a carta e, por incrível que pareça, meu pai guardava isso, cara. Guardou todas? Guardou todas, e ele tinha uma mesa no escritório dele, eu e a minha irmã do meio, né, mas que fizemos isso, e ele tinha uma mesa de vidro, e ele colocava essas cartas, para ele lembrar exatamente os momentos que ele não estava com a gente, e que a gente poderia estar conectado com ele. E como que você se sentia quando você via que ele guardava suas cartas? Assim, depois que eu soube, né, que quando nós íamos no escritório dele, eu via a carta, era um sentimento que realmente a gente estava conectado de alguma forma. Então, acho que isso que mostrava realmente aquele amor, né, de pai e filho, né, pai com os filhos, e eu vejo que isso era a forma que a gente entendia, né, da importância do pai para o filho, né, então, para mim foi fantástico saber que aquela simples carta, que simplesmente eu poderia escrever um eu te amo para ele era super importante, e ele levou isso para ele, né. Ele valorizava aquilo que você entregava. Sim. Né, como filho. Sim. E quando o Mário faz algo parecido, como que você faz? Olha, eu fico lisonjeado porque eu consigo enxergar, né, muitas coisas que, de forma indireta, eu acabei vivendo e, lógico, a gente, como pai, a gente acaba fazendo, né, se tornando um espelho dos nossos filhos, né? Então. E a gente mostra justamente nessa forma, né, de sentimento, desse amor, que o Mário, ele pode também transmitir isso, né? Seja fazendo um desenho, que é o que ele gosta de fazer. Então ele faz muito desenho, inclusive na terça-feira ele teve uma atividade na escola, que a foto que ele escolheu, que na verdade, né, era daquele dia que a gente escolheu com ele, era uma foto, a primeira foto que nós tiramos em Orlando. E aí ele falou exatamente isso, papai, essa aqui foi a primeira foto, e aí eu quis transmitir no desenho exatamente o desenho daquela foto. E eu achei super bonito porque assim, é uma memória afetiva para ele, então mesmo que a gente está nessa distância, para ele assim, ele viu de alguma forma essa conexão, né? Que é exatamente o que eu vivi com meu pai. Cara, isso é muito legal que você está falando. Nós temos uma questão da nossa memória, tem a implícita e a explícita. Sim. A implícita é aquela memória que ela entra e ela vai ficar no nosso inconsciente. A explícita é aquilo que a gente vê, sente, percebe, toma decisão com base naquilo que nós vivenciamos. E às vezes a implícita ela vem de uma forma meio bagunçada. Isso pode acontecer agora com os nossos filhos, porque nós não estamos juntos. Exato. Né? Por exemplo, as minhas filhas, para a Ana, que é a mais velha, tem quase 4 anos, fala, pô, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, eles não querem ficar comigo, eles não gostam de mim. Então o fato de você criar maneiras de se conectar ajuda com que ela traga isso do implícito para o explícito. Ela vai falar, legal, meu pai e minha mãe estão lá, e quando ela está indo para o implícito, aí tem que organizar como se fosse um quebra-cabeça, esse processo. E esse quebra-cabeça, ele precisa ser organizado por nós, pais. Então quando você entrega uma foto de um momento que foi agradável e ele reflete essa foto num desenho, Sim. Você está mostrando para ele, cara, a gente está junto. Exato. E eu não estou com você porque eu não consigo estar com você agora, mas estamos juntos de alguma forma. De alguma forma. Né? E a sua ideia da foto foi incrível também. Sim. E, gente, várias outras ideias, assim, as pessoas me deram várias ideias com relação a estar ausente, falaram de chamadas de vídeo, falaram, por exemplo, falaram uma ideia muito legal, Rafa. Falaram assim, faz um quebra-cabeça, pega uma foto e faz o quebra-cabeça. E cada dia a pessoa vai ganhando uma peça. E no último dia ele monta o quebra-cabeça. Que legal. Nós tivemos também uma ideia de fazer um calendário. Nesse calendário nós colocamos os dias. Sim. Então cada dia a Ana vai lá e risca. Para ela saber que os dias estão passando e vai chegar no dia 26, que é o dia que nós chegamos no Brasil. O dia da volta. Que é o dia que nós estamos voltando. Exato. Coloquei bandeirinhas, coloquei lá o aviãozinho para ela saber que a gente está voando de avião. Então assim,
Tudo isso ajuda com que a gente traga do implícito para o explícito. Explícito. E quanto mais a gente consegue fazer esse processo, mais a gente ajuda a nossa criança, os nossos filhos, que não estão maduros ainda. Não. A gente madura, a gente fala cada bobagem, pensa cada bobagem. Imagina a criança. É muito legal, Rafa. E essa conexão que você teve com seu pai reflete no pai que você é hoje. Sim, muito. Eu vejo que assim, tudo aquilo que eu vivi durante a minha infância foi super importante para justamente eu conseguir, né, transmitir para o Mário, né, de alguma forma como o avô dele foi. Né? Então, assim, ele não teve a oportunidade de conhecer meu pai, né? Então, de alguma forma, assim, eu consigo mostrar para ele, né, hoje o meu papel de pai, como meu pai era comigo. Então, e eu falo muito isso para ele. Eu falei assim, o seu avô, ele foi um pai fantástico para mim, um avô fantástico, seria para ele, né? Então, meu pai sempre adorava crianças. Então, o Mário é uma criança, ele é assim, muito amável, ele é muito conectado. Então, a gente percebe que, de alguma forma, a gente está conseguindo realmente replicar aquilo que eu vivi na minha infância. Replicar. Vocês perceberam que ele usou a palavra replicar? Esse é o nosso objetivo. Sim. Fazer com que tudo aquilo que a gente acredita e vivenciou traga para os nossos filhos. Legal, esse é o nosso cara. papel. É isso aí, principalmente quando são coisas boas, né? As coisas ruins, quando a gente identifica, é ao contrário, a gente replica de uma forma diferente. Exato. Tipo, legal, isso aqui não era desse jeito, mas vamos fazer desse jeito. Isso. Porque no final do dia, gente, todos nós somos bons pais e boas mães. Todos nós estamos buscando o melhor caminho para os nossos filhos. Sempre. Sempre. E às vezes quando a gente fala, nossa, eu errei, tudo bem, errar faz parte. Nossos pais erraram, os nossos filhos, quando forem pais, eles vão errar. Exato. E isso faz parte da vida. Perfeito. Muito bom. Cara, pergunta final. É a pergunta que eu faço para todos que estão aqui comigo, fazendo esse bate-papo aqui. Eu quero muito ouvir você, Rafa, hoje. Sim. Se você acordar de manhã, melhor, o mundo inteiro acordou de manhã e abriu o olho e pensou, cara, tem uma mensagem na minha cabeça, não sei como isso veio parar na minha cabeça, mas colocaram isso aqui na minha cabeça. Qual seria essa mensagem que o Rafael Gonçalves colocaria na cabeça das pessoas? Eu diria que dê o seu melhor, dê o exemplo, né? Justamente daquilo que tudo de bom, né, que você teve na sua vida, né, e você consiga de alguma forma fazer com que esse reflexo, né, tudo isso que você obviamente está transmitindo para o seu filho, você consiga fazer com que para o futuro ele seja, né, um ser humano, obviamente como você gostaria que ele fosse. Então eu tenho certeza que hoje o ser humano que eu sou graças ao meu pai, e da mesma forma para o Mário hoje, tudo que eu consigo, né, fazer com que ele entenda, né, sobre amor, sobre essa parte, né, de fraternidade, eu acho que é super importante para ele conseguir no futuro, né, fazer isso quando ele tiver a família dele, e eu espero, né, vivenciar isso junto com ele. Então a minha mensagem é justamente assim, praticar o bem, né, eu acho que isso, né, seja um exemplo, né, positivo para o seu filho, porque isso realmente vai fazer uma grande diferença no futuro dele. Dê o seu melhor. Eu conheço ele há alguns anos e eu tenho certeza que isso aqui ele faz muito, tá? Ele sempre dá o melhor dele em tudo que ele faz. Tudo que ele faz. É impressionante. E conheço o Rafael pai, conheço o Rafael profissional, conheço o Rafael amigo, e ele sempre dá o melhor dele. Ele sempre é um bom exemplo. Isso, inclusive, já brinquei com ele, desse bom exemplo que ele gera, essa energia, essa vibração positiva que ele gera dentro das pessoas que ele está junto. Cara, obrigado. Imagina, eu Valeu te agradeço. E aí, vamos lá. Oportunidade. Vamos lá pro próximo. Então é isso. Estamos fechando aqui hoje o nosso podcast. Obrigado por você que ficou aqui até o final. Daqui 15 dias tem mais. Gente, daqui 15 dias vai ter uma pessoa que eu sou muito fã. Então, quando a gente consegue colocar pessoas que a gente admira, como o Rafa aqui do nosso lado, é isso. Esse é o meu propósito, ajudar você. Até mais, pessoal.